tudo certo. Sim. Porque as pessoas julgaram muito. Por eu ser nova, acharam que eu não ia saber cuidar, acharam que eu ia matar ele, né? Essa é a palavra. Tive muito preconceito. Vamos participar do campeonato? Aí eu falei, não, ele não consegue e tal. Mãe, vamos participar do campeonato. Acredita nele. Se ele não conseguir, não tem problema. A gente vai estar lá. E eu entrava na piscina. Eu nem sei nadar direito, mas eu entrava na piscina com medo. Matheus nada melhor. A única doença que ele teve, que seria uma doença digamos, de qualquer criança, que é bronquite. Matheus não nasceu com os problemas da síndrome de Down, que seria sopro no coração. E entre outras doenças que agora eu não vou me recordar. Graças a Deus, Deus foi muito bom pra mim e me deu ele saudável. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor de Mãe. Meu nome é Rose. Meu nome é Sani. Agradecer ao nosso patrocinador principal, a Start Digital, que tem nos abençoado com esse espaço, que tem sido bênção em nossas vidas. Então, nós queremos deixar aqui nossa gratidão a eles. Isso mesmo, muito obrigada, Start. E hoje nós temos uma convidada que eu não vou fingir que, nossa, é maravilhosa. Minha cunhada, gente, a Karina. Hoje ela está aqui para contar a história dela e do Matheus, que tem um diagnóstico de síndrome de Down. Hoje o Matheus já está com 23 anos. Então, assim, vai ser uma história muito, muito, muito boa, assim, para vocês ouvir e ver, né? E vocês testemunhar o amor de Deus também na vida dela, tudo que tem acontecido, tudo que Deus tem feito. Então, Karina, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente está muito feliz de você estar aqui, né? Para contar a sua história e a história do Matheus. Obrigada, Karina. Seja muito bem-vinda, viu? Prazer enorme estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história, da minha família e do meu primeiro presente de Deus. Ai, que lindo. Então, conta pra gente, Karina, como que foi? A gravidez do Matheus foi uma gravidez planejada? Como que foi esse início, né, pra você? Não foi uma gravidez planejada, eu namorava. Fui mãe aos 14 anos. Ah, era bem jovem. Meu primeiro namorado. E foi uma gravidez normal. Não, todos os exames deram normais, nada de anormalidade, né? E aí, eu só soube do diagnóstico dele quando ele nasceu. Que aí vieram... Nem contaram pra mim, por eu ser de menor. Perguntaram se minha mãe estava presente. E aí foram contar pra ela. Nos exames pré-natais, nenhum acusou nada? Não. Nenhuma anormalidade? Você fez o pré-natal, tudo certinho? Os exames, né, que antecederam a sua gestação? Nenhum ultrassom, por mais que assim, né, tem 23 anos, né? Mas naquela época, por mais que não tivesse a qualidade de hoje, né, esses exames, mas possivelmente, porque a síndrome de Down, né, acredito eu, né, que nós, né, da nossa geração, cresceu mais vendo, né? O que é mais comum de se ver seriam, né, as pessoas que tinham essa síndrome. Então, eu acredito que devia ter algum exame naquela época que detectasse, desse algum sinal de que haveria algo anormal na sua gestação. Não houve nenhum tipo de comunicado a você antes de você ganhar ele. Então, eu não sei se já existia algum exame. Naquela época que eu me lembro, não existia morfológica. A morfológica veio depois, né? Então, era feito as ultrassons comuns. Se existia, era muito caro, porque até a ultrassom comum era caro naquela época. Verdade. Mas eu fiz a ultrassom comum, fiz todos os exames e foi uma gestação normal, nada de dores, nada de diferente. Sim. E como que foi para você o impacto com 14 anos receber a notícia que está gestante? Ah, eu me assustei, fiquei muito preocupada, chorei, fiquei com medo do pai e da mãe, que achei que eles iam ficar muito mais bravos, mas graças a Deus eles me acolheram. Tanto minha mãe, meu pai, como minha sogra, eles me acolheram muito bem. Ai, E pro Alex, né? Como que foi ele receber essa notícia Ficou que ia com ser medo pai? de levar uma surra do meu pai. Tanto que não foi ele que contou pro meu pai, foi a mãe dele que foi lá contar. E ele ficou bem longe, com medo de levar umas porradas. Ai, meu Deus. Ele tinha quantos anos, o Alex? Ele tava com 17. Nossa, Ele estava doido, com muito 17 jovens, anos. né? Jovens, Muito é jovens. Nem trabalhar ainda eu trabalhava. Né? E aí, como que foi? Quando você pegou o Matheus no colo, nos braços, porque
quem tem, né, a síndrome de Down, eles têm uma características muito específicas, Sim. né? Sim. Logo o bebezinho já deu para detectar algo, os médicos, depois que ele nasceu, já vieram te comunicar ou para sua mãe, né, como você era menor de idade, como que foi? Então, eu conheci só um menino com Down, que era um irmão de um amigo do meu irmão. Só que a gente quase não via ele, né? Porque naquela época o povo meio que escondia as Sim. crianças, né? Então a gente via pouco. Quando o Matheus nasceu, eu olhei pra ele e já vi que ele era diferente, né? Algo ali estava diferente, mas eu não sabia o que que era. Aí o médico perguntou pra mim se tinha alguém de olho puxado na família. Eu falei, não, que eu saiba não. Ele falou, sua mãe tá aí? Aí eu falei, tá. Só que eles não foram acolhedor. O médico em si, o ginecologista foi. Já o pediatra foi muito grosseiro, muito bruto. Não foi acolhedor, não explicou o que era. O médico mandou chamar minha mãe e aí meu esposo estava junto num momento. E aí o que o pediatra falou? Seu neto e seu filho nasceu com síndrome de Down. E saiu andando. Então foi aquele desespero, porque a gente não imaginava o que seria síndrome de Down. Aí achou que a criança ia morrer, achou que a criança ia ser, tipo assim, viver na sonda, algo assim. A gente não imaginava o que seria. Eu não soube a notícia enquanto eu não recebi alta. A Nossa. notícia veio pra mim na alta. Veio uma equipe. Eu tava achando estranho porque tava entrando e saindo médico. Entrando e saindo médico. Eu falei, alguma coisa tá acontecendo. E ele com você, no quarto? Sim, ele nasceu bem. Aham. Nasceu dos 9 meses. Aliás, nasceu igual antigamente a gente fazia aquelas contas: 10 dias antes dos 9, 10 dias depois. E ele nasceu 10 dias antes dos 9 meses, né? E entre e sai o médico. E aí foi que eu falei, tem algo estranho aqui. Aí eu percebi que meu marido estava chorando, mas aí a gente acha a emoção de que o primeiro filho, Sim. o primeiro neto, primeiro bisneto, né? Então achei que era isso. Enfim, quando eu recebi a alta, me levaram para uma salinha. Chegando lá, tinha conselho tutelar, psicólogo, assistente social, tinha algum outro médico que eu não me recordo. Eles acharam que, por eu ser muito novinha, eu não ia querer ele. Entendi. Eles acharam que eu ia querer doar. Então, ali, a assistente social e o conselho tutelar já estavam ali para acolher ele. Sim. E aí foi quando eles me deram a notícia. E aí deram a notícia para o meu esposo também, assim, novamente, né? Esse pessoal que chegou depois foi mais acolhedor. Já o pediatra, eu acho que deveria ter profissionais mais É o que a gente sempre tem falado aqui, acolhedor. né? Mais qualificado, né? Isso. Para poder Pra Pra passar. acolher, explicar, né? Às vezes a gente até sabe o que seja. Sim, sim. Mas na hora do nervoso, a gente não sabe nem o que agir. Sim, verdade. Porque cada mãe vai receber a notícia de um jeito, cada Uhum. família vai receber de um jeito. É tanto que eu acho que eu não sei se eu fiquei anestesiada ou se Deus me preparou. Porque eu não chorei. Eu não chorei. E aí Você só ouviu. só ouvi, aí ela falou assim: tá tudo bem? Eu falei, tá. Se Deus me deu ele assim, eu vou criar meu filho assim. Você com 14 anos Com já... 14 já anos. tem uma maturidade, Aí né? eles já arregalaram os olhos e falaram, nossa, não imaginava isso de você. Eu falei, você quer que eu jogue fora? Eu ainda falei até assim, né? Falei, não, eu já amava meu filho no ventre. Independente de que ele seja, se ele vai viver daqui a um mês, se ele vai morrer ou não, tá na mão de Deus. Se Deus me deu assim, então ele vai ser acolhido, ele vai ser criado, ele vai ser amado. E aí eles olharam pro meu marido e fizeram a mesma pergunta. Aí meu marido olhou pra mim, chorando, que cada um tem o seu. Sim. Aí ele falou, se Deus nos deu assim, nós vamos amá-los, criá-los. E aí elas já deram as papeladas para começar os tratamentos, né? Sim. Ah, você já saiu do hospital já encaminhada por que ele precisava fazer de tratamento nos Aí especialistas, isso, né? elas explicaram que ele, a partir dali, ele teria que fazer fono, físio, todas as terapias, Isso. passar em pediatras, né? E aí eles mandaram para um, como eu vou dizer, uma clínica, não é uma clínica, né? Porque Centro pelo especializado, SUS, né? isso, que tinha lá que tem até hoje, né? Lá no Guarujá. Aham. Aí a gente foi para lá, passou na primeira avaliação, e aí com 15 dias aí a gente já começou o tratamento dele. Tratamento. Lá nossa, lá para mim foi a primeira família que eu conheci, digamos assim, né? Lá realmente eles estão preparados pra gente. Eu não sei se pode falar o nome aqui, né? Mas lá eles foram uma casa para mim, um abraço de mãe. Sim, sim. Lá eles dá até vontade de chorar. Pode chorar. Lá eles acolheram a gente, lá eles explicaram o que seria, né? Lá eles tiraram o nosso medo, É. o nosso susto. Eu nunca chorei
por ele ter Down, sabe? Acho que Deus preparou meu coração assim, no momento. A gente vai conversando mais e aí eu vou dizer pra você o momento que eu chorei de ter feito. Deu tudo certo. Sim. Porque as pessoas julgaram muito. Por eu ser nova, acharam que eu não ia saber cuidar, acharam que eu ia matar ele, né? Essa é a palavra. Tive muito preconceito da família também. Porque falou, nossa, essa menina é muito nova, essa menina não vai saber. É uma criança cuidando de outra criança. E eu calei a boca de todo mundo. Sim. Hoje ele é um homem saudável, graças a Deus. Sim. Não tem nenhuma doença. Foi uma criança saudável, a única doença que ele teve. Que seria uma doença digamos, de qualquer criança, que é bronquite. Matheus não nasceu com os problemas da síndrome de Down, que seria sopro no coração. E entre outras doenças que agora eu não vou me recordar. Graças a Deus, Deus foi muito bom pra mim e me deu ele saudável. E aí tá aí, meu filho, forte hoje, né? Eu ia te perguntar isso. Como que foi a sua... você vai contar, né? Depois desse momento que você, né? Teve que você chorou. Mas quando você chegou em casa com 14 anos, com o seu filho no colo, com um diagnóstico, né? Provavelmente você voltou para casa da sua mãe, né? Isso, isso. Não sei se você casou logo em seguida. Mas como que foi? Quando você... Porque eu digo por mim, né? Meu filho, ele tem 13 anos. Mas eu acho que a minha ficha só caiu quando só ficou eu e ele, sabe? Quando eu sentei, peguei ele no colo, e aí é como se mesmo eu já sabendo na gravidez tudo que ele viria, mas a ficha só caiu quando eu sentei no meu quarto com ele, coloquei ele nos meus braços e pensei, agora só eu e ele, né? Por mais que eu tivesse meu marido, é diferente a conexão que a mãe tem com o filho, né? E como que foi esse primeiro momento, só você e ele em casa? Então, quando eu engravidei, eu fui morar com meu esposo na casa da minha sogra. Porque lá na minha mãe tinha bastante gente, meu pai tinha problema com alcoolismo, e minha mãe achou que para ter uma gravidez em paz era melhor. Na verdade, minha mãe não me expulsou de casa nem nada. Foi assim: meu marido me convidou para ir morar com ele, e eu falei com a minha mãe falou assim: você quer ir? Se você quiser ir, você pode ir. Mas saiba que se você precisar, a porta de casa está aberta. Se você quiser voltar para casa, você pode voltar a qualquer momento. Com o filho, você, com o seu filho. Como você quiser vir para casa, você pode voltar. Sim. E aí, quando eu recebi alta, a minha mãe já falou, você vai lá para casa para me cuidar de você. Uma também porque a minha sogra trabalhava, então não tinha como. E na minha mãe trabalhava, meu pai também trabalhava. Só que meu pai conseguia vir para casa, né? E aí, quando eu cheguei em casa, a casa não ficou vazia. Todo mundo ficou sabendo que ele tinha Down. Então, eu não sei se foi curiosidade ou se eles queriam me apoiar, mas a família inteira foi pra lá. Demorou pra me ficar em casa sozinha. Só você e ele, Só, né? demorou. Muita gente, foi muita visita. Foi visita de amigos, porque eu não parei de estudar. Sim. Parei quando eu ganhei, né? E aí foi visita de amigos, foi visita de familiares. E aí, pra dizer que veio cair a ficha, não foi nem em casa. Onde Foi quando a gente começou a fazer o tratamento, que eu olhei ao redor assim, e eu vi um monte deles. Um monte de crianças com Down. Aí eu falei, meu Deus, não é só ele. Porque era em grupo, né, o tratamento. Eu acho que, se eu não me engano, era de 5 a 6 crianças por aí. Depois, com o tempo, foi diminuindo, porque uns foram falecendo, né, com problemas de saúde, infelizmente, né? Aí foi nesse momento, então, que Foi nesse momento. que você viu que nem você nem ele estavam sozinhos no mundo e que Sim. havia uma comunidade, né? Isso. No qual vocês poderiam dizer que pertenciam para poder ter esse apoio, né? Isso, que aí tinha mães que... Aí a gente começa a fazer amizade, conversar, e tem mães que entram no luto, né? No Sim. luto de um filho vivo, né? É verdade. Que umas aceitam o diagnóstico, outros não aceitam. E aí eu acho que a gente tem que respeitar a dor de cada um. Eu não senti esse luto. Eu não sei se Deus já vinha trabalhando comigo, porque antes disso, antes de eu engravidar, quando eu era lá criança, eu sonhei com um priminho meu com Down. Eu tive um priminho com Down, que veio a falecer com um problema de convulsão, que ele teve febre, sabe? E aí ele teve convulsão e não deu tempo de... Meio que socorreu, só que não deu tempo de salvar. E aí eu sonhei com aquela criança. E quando eu acordei, eu vi aquela criança. Tanto que quando eu vi o Matheus, aquela criança veio na minha cabeça. Só que quando eu era muito criança, eu não sabia que aquilo era síndrome de Down, digamos assim. Sim. Que aquela criança tinha síndrome de Down, né?
E aí, mas aí na hora que o Matheus nasceu, veio ele na minha cabeça. Então acho que Deus já vinha Já vinha te preparando. preparando, né? ou digamos que é um aviso, né? É. digamos que é um Verdade. aviso, né? E você com 14 anos teve essa maturidade, né? De entender de Sim. que, já que Deus permitiu com que eu gerasse, né? Então também está nas minhas mãos criar e dar o meu Cuidar melhor, dele, né? Exatamente. Tem mãe que não aceita aquele ditado, Deus dá filhos especiais para mães especiais. Tem mãe que não aceita isso. Eu já ouvi falar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu aceito, porque eu me achei que Deus olhou assim, aquela ali vai cuidar direito, Vai dar sabe? conta, né? Ela vai dar Aquela conta. dali vai ser difícil para ela, porque ela é muito nova, mas ela vai dar conta. Vai dar conta. Porque foi com ele que eu amadureci. É isso que eu ia falar, né? Eu Você era acabou uma amadurecendo. menina, né? E a partir daquele momento que eu tive o Matheus, eu, querendo ou não, tive que virar mulher. É, na força, Na né? força. É, Sim. verdade. Ele nem chorava pra mamar. Eu sabia cuidar de criança porque eu cuidei do meu irmão mais novinho, né? Mas ele não chorava pra mamar. E aí, a gente faz o quê? Aí eu É. botava o dedo na boca dele. Tem as táticas, Se ele né? chupasse o dele, ele tava com fome. Se ele não chupasse o dedo, ele não tava com fome. Sim, Ele quase não chorava, ele era uma criança muito boazinha. Tranquilo. Muito nossa. tranquilo, um amor. Era sorridente. Deus me mandou até uma criança calma. Acho que ele viu. Deixa eu Até ajudar começar ela. a andar, tá? Porque aí quando começou a andar, o bicho pegou. Eu ia perguntar isso agora, que daí quando você iniciou o tratamento, né, tinha, né, fisioterapia, tudo. Ele Isso. andou na fase certa? É assim, eu não achei que ele se atrasou, não, porque ele andou com 1 ano e 3 meses. Ah, sim, é. Não dentro teve um atraso, Não né? teve um Aham. atraso assim, porque até meus outros filhos que eu tenho andaram com 1 ano e 1 mês. Então, quer dizer, ele andou 2 Lá meses dentro, depois, né, né? do- da Dentro expectativa. da Do expectativa, esperado, né? Ele demorou mais para falar, que aí falava assim pouquíssimas palavras, e para sair da fralda. É o que ele mais demorou. Demorou. Isso. Uhum. Mas também quando começou a andar, ele era do peru. Ele corria, ele aprontava, ele fugia. Tu piscava, ele fugia. Sabe aqueles cachorros que vivem preso e quando tu abre a porta sai correndo no portão? Ele- Era ele. Ele- Até subir no telhado, ele subiu. Era. Atrás do Papai Noel. Viu uma Nossa. chaminé, que na verdade era uma churrasqueira. Ai, Aí não, ele quero falou comer, que era uma chaminé e foi parar lá na casa do vizinho. Ai, meu Deus, que Se graça. escondia dentro dos guarda-roupa, né? É, não podia ir pras lojas, que ele se escondia naquelas araras. Aham. É, Bem e era cada agitadinho, né? Nossa, É. apertou muito, meu coração foi preparado. Porque foram muito susto com ele. E depois que você, que ele começou a andar, né, possivelmente você voltou a estudar na época? Voltei com, se eu não me engano, são 4 meses de licença maternidade. Matheus nasceu em fevereiro, então eu iria voltar por volta de junho, julho. Só que aí a escola entrou de férias, né? Então eu voltei quando voltou, final de julho para agosto. E quem te ajudou? Qual foi sua rede de apoio nesse momento para te ajudar a cuidar do Matheus e não só cuidar como, né, se cuida de qualquer outra criança que não tem nenhuma necessidade especial, mas cuidar com esse olhar de que que poderia haver alguma intercorrência no meio do caminho com ele. Então, quem me ajudou muito foi a minha mãe e a minha sogra. Meu marido trabalhava, né? Ele também não entendia muito de criança, então elas foram a nossa rede de apoio, né? Minha mãe falou assim: você vai voltar a estudar, você não vai parar de estudar. E aí, ou eu fico com ele, aí a minha sogra falou ou é que ela ficava. E a escola, para mim, foi essencial, sabe? O apoio deles. Enquanto eu estava de licença maternidade, eles mandaram o trabalho de escola para mim. Minhas amigas da sala trouxeram o caderno para mim pôr o caderno em dia. E quando eu voltei, a escola toda já sabia, né? Que minha mãe foi lá falar. E eles foram muito acolhedor comigo, sabe? Porque, dependendo do horário, eu chegava sempre... Às vezes, eu chegava na segunda aula da escola. E aí, eles deixavam eu entrar. Sim. Nossa, que Na bom. segunda aula. Eles foram muito acolhedor. Tipo, aí, perdi a prova da primeira aula. Aí, minha professora me dava depois, um outro dia. Eles foram muito acolhedor para me não deixar eu parar de Sim. estudar, né? Fazer toda a diferença, né? Obrigada a todo apoio da Escola Paulo Freire, ó. Foi essencial para mim concluir meu ensino, né? Não parar de estudar. E o Matheus estudou lá também. É. Ah, ele também foi pra lá? Foi. Aliás, todos os meus Todos filhos foram eles. pra lá, de tanto que eu amo. Nossa, parabéns, escola, porque olha, esse apoio é essencial, né? Para que ela não tivesse desistido, até mesmo, né, da escola, e desse continuidade, né? Conseguiu concluir os estudos e hoje tá aí. Uma mulher guerreira, forte, né? Os filhos estudaram também lá, então parabéns pelo apoio, viu? Verdade.
E como que foi a introdução do Matheus na escola, né? Com que idade que ele começou a estudar? Como que foi esse apoio da escola para o Matheus inicialmente? Porque ele não deve ter... Foi nessa escola, não, né? Foi em outra, Não, porque foi- é ele começou inicial, na maternal. creche, né? Na creche. É. Com quantos anos você... Com quantos meses ou quantos anos ele foi para a creche? E como que foi esse amparo da escola nesse início? Lá onde ele fazia tratamento, eles que pediram, né? Porque mãe de primeira viagem não queria colocar na escola, né? Dá dó. E aí eles falaram que era bom colocar para eles interagir com outras crianças e ele vendo, ele ia aprender, né? E aí ele entrou com 3 aninhos. Na época eu coloquei na escola particular. E aí depois, quando ele completou 4, aí ele foi pra creche. Sim. Aí ficou lá na creche até ir pro prezinho, né? Que naquela época, se eu não me engano, entrava na primeira série com 1 ano. Ah, tá. Hoje a primeira série é com 6, né? Sim. E na creche, eles conseguiram fazer essa adaptação do Matheus? Eles estavam preparados para receber o Matheus? Eles estavam preparados sim para receber. Eu não tive problema nenhum na escola com ele. Eu tive depois ele maiorzinho, né? Mas quando ele pré-escola, creche, não. O Matheus, ele pré-escola não se repete. Só que eu e a professora não queria passar ele para a primeira série. Ah, você também não. Não. Porque ele era muito pequenininho, ele era um bebê. O jeito dele já, tipo assim, a cabecinha dele era de uma criança menor, não estava acompanhando os amiguinhos Sim. da idade dele, né? É tanto que ele dormia na sala. A professora levava um travesseirinho pra ele. Com dó dele. Oh, meu Deus. E aí eu peguei e falei, professora, não tem como repetir? Ela falou assim, não pode e tal. E aí, no fim, ela conseguiu repetir ele. Aí repetiu a pré-escola, então, digamos, se ele fosse entrar a primeira série com 7 anos, ele entrou a primeira série com 8. Sim. Que ela falou que ele estaria mais maduro, né? Sim, sim. Que também não tava. Mas a gente tem que colocar, né? Mas tem que... Tem que deixar eles voarem, né? É. E como que ficou seu coração? De deixar ele com terceiros, né? Que não era família. E esperar em casa, chegar a hora de buscar e saber que tá tudo bem, de que ele deu conta. Como que foi pra você? Porque você tinha quantos anos nessa fase que ele foi pra escola? Acho que eu tava com 17, Então, por aí. já tava mais madura, 14, mas mesmo assim ainda era bem Sim. jovem, né? 17 e 18, eu tava por aí, mais ou Aham. menos. Na creche, ele... Eu não fiquei, né? Não acompanhei. Mas no pré-escola, a professora pediu pra mim, nos primeiros dias, Ah, tá. estar presente com ele pra ver como é que ele ia se adaptar. Porque é diferente. Na pré-escola, você tem que estar sentado ali na mesa, né? Sim, E na creche, não. Você vai estar entre eles, brincando. Sim. sim. Eles têm a rotina da sonequinha, todas as coisas. E o pré, digamos que a criança está começando a amadurecer, né? Para se Entrar na preparar para escola. entrar na escola, né? É. E aí, os primeiros dias eu fui, acho que foi uma semana, se eu não me engano. E a professora, eu gostei da professora, senti confiança nela. Mas o coração era de que queria ficar o ano inteiro lá. Pra sempre, Não né? tem como, né? A gente tem medo mesmo. É verdade. A gente tem medo do preconceito, medo de alguma criança maltratar eles, É. medo deles não se adaptarem, né? Sim. E você falou do preconceito. Como você era muito jovem, né? Quando você olhava, porque como eles têm características físicas, né? E o Matheus tem muita. Então, com deficiências que elas não têm características físicas, né? Então, às vezes a pessoa só vai descobrir que você tem algum tipo de deficiência quando começa a conversar, enfim. Mas o Down não. O Down é muito bem visível as visível, né? características. E como que foi pra você enxergar olhares de adultos e crianças também, né? Porque adulto ainda, dependendo do adulto, ainda filtra o olhar, né? Mas a criança não. A criança, ela não disfarça que ela tá olhando pra você porque tem alguma coisa de diferente. Pro Matheus, nesse começo, ou talvez até hoje, né? Ele não se importe com Não, isso, nem né? percebe. Nem É. percebe. Mas nós, como mãe, como pai, acho que dói mais em nós do que neles. Como que foi pra você com 17 anos, ou, né, mais antes disso, e até hoje? Olhar para ver as pessoas olhando ele de forma diferente e tentar agir com naturalidade e seguir. Então, o preconceito é mais do adulto, Sim. né? A criança, ela fica ali meio que com medo por ser Olhando. diferente, olhando. Tem umas que tem até medo porque o Matheus tem mania de brincar de bicho, assim. E aí a criança fica meio assim, né? Assustadinha. Ali, querendo até ela pegar a amizade e ver que ele não vai fazer nada. Porque o Matheus é muito carinhoso, muito, né? Ele não é agressivo.
Mas são pessoas que às vezes não têm esse filtro, né? Sim. E não sabe quanto isso nos machuca. Não é- nem pela palavra em si, né? Mas às vezes um olhar já dói tão profundo. Quantas vezes eu cheguei, hoje não mais, né? Que Deus tem me curado, mas quantas vezes eu cheguei em casa, às vezes, e fui pro quarto chorar porque eu vi alguém, às vezes, não querendo brincar com meu filho porque ele usava aparelho, ou ele não podendo participar de certas brincadeiras por, né, enfim, pelas limitações dele. Então, dói mais em nós do que neles, né? Eles não percebem, Sim. né? Eles não percebem. Com o Matheus acontece isso também na época de não querer brincar. Hoje ele já não brinca mais, né? Mas de não querer brincar por ele ser diferente. Sim, sim. Só que aí a gente vai lá, às vezes vem uma criança e fala, tia, ele bate, tia. Aí algumas crianças já vão se dar bem, outras já não preferem não brincar, né? Sim, com medo, Sim, digamos porque assim. a criança é mais curiosa, né? Do que a Isso. criança não tem preconceito, ela não nasce preconceituosa, né? O preconceito vem de casa. Isso. Os pais e as mães e a mãe vem ali no dia a dia que transmite isso para aquela criança, né? Já vi casos da mãe comigo, né? Da mãe puxar a criança para a criança não brincar com o Matheus. Sim, e dos adultos tem muita falta de informação que a gente infelizmente sabe que tem muita falta de informação e o preconceito em si, né? Sim. Então, assim, junta a falta de informação com o preconceito que a pessoa, aquele preconceito de nem tentar entender aquela deficiência, aquela limitação que aquela pessoa tem, né? Sim. Na minha família também teve preconceito, né? E olha que na minha família tem bastante deficiente. Tem autista, tem cadeirante. Aí tem o único Down é só o Matheus, né? Mas autista tem bastante e tem 2 cadeirantes na minha família. Sim. E mesmo assim, tem gente que ainda tem preconceito, que a gente sente, sabe? Sim. Que tá sempre esse meio saindo de Esquivando, lado, né? ou olhando, sabe? A gente Sim. vê, às vezes, isso dói. Aí o que a gente Sim. faz? Se afasta. Verdade. É, E no caso, como na sua família já tem, né? Pessoas já com algum tipo de deficiência. O caso do Matheus, você chegou a investigar se foi genético? Sim, cheguei a investigar, não foi genético. Um médico fala que eu fui escolhido por Deus, porque quando eu perguntei para o médico como é que era, ele falou que eram muitas pessoas com idades mais velhas, né, mulheres mais velhas, que teria Down. É isso que eu ia falar, porque E normalmente é geralmente- acima dos 35, Ah, tem maior geralmente, chance, conforme né? mais velho, né? A gente for ter É. filhos. E aí, o que ele falou para mim na época? Assim, quando o Matheus nasceu, que era porque eu era muito nova, que o útero não estava preparado. Essa foi a desculpa dele, mas acho que ele que inventou, porque ele não estudou isso. Mas aí eu fui saber se era, né? Porque eu queria ter outros filhos e tal. Mas antes de eu ter outros filhos, eu não fiz exame, fui fazer depois. E não é genético. Realmente o do Matheus aconteceu porque tinha que acontecer. Foi permissão de Deus Isso, mesmo, né? Foi. Exatamente. Porque depois do Matheus eu tive mais 2 filhos. Tive o medo, sim, de nascer com a síndrome de Down ou outra deficiência, né? Porque se a gente já tem a gente fica com medo com o que vai fazer com 2 crianças deficientes, né? Sim. Mas a gente que é mãe, a gente sempre dá um jeitinho, né? Eu ia te perguntar agora, como que foi o seu segundo filho? Foi planejado? Se você precisou romper alguns limites dentro de você para isso? E se não foi planejado, como que foi depois que descobriu, né? Nessa fase inicial, falando, ai meu Deus, guarda, né? Que não venha nada, porque eu morro de medo de ter um outro filho. Não por não confiar que Deus vai fazer a vontade dele, Sim. mas é um medo humano mesmo, porque a gente, né, como eu descobri na gravidez, a gente passa por alguns traumas que a gente não quer passar novamente. Sim. E como você descobriu, já estava com o Matheus nos seus braços, como que foi para você? Porque o seu segundo filho, você tinha quantos anos? 21, o Matheus já estava com 6 anos. Já era mulher, né? Mas mesmo assim era jovem, né? Como que foi para você? Nenhum filho meu é planejado. Nenhum. Deus fala assim, ó, é você, querida. Ele escolhe, deixa eu A esperar ela planejar. Giovana, a minha segunda filha foi a Giovana, né? É. E eu usava anticoncepcional. O terceiro foi o Lucas e eu usava o Dil. Então Deus Olha. falou, é você, querida. Só faltou ele nascer com o Dil na mão. A minha cunhada, agora eu sou laqueada, né? Mas a minha cunhada vive mandando vídeo de mulheres laqueadas grávidas. Eu falei, não, Misericórdia. eu repreendo isso, deixa Não, pra você, Jesus. querida. Eu encho ela lá no Instagram de um monte de reels que eu vejo, meme. Eu falei, aí, cuidado, se preparem. Vai que, né? Ela fala, se for a vontade de Deus, eu falei, não, Deus não quer. Ele falou, já basta. Já fechou já, né? E aí eu tive a Giovana, o Matheus estava com 6 anos. Foi difícil, porque ele estava com 6 anos de idade, mas eu acho que na cabeça dele tinha 3. Sim. O que esse menino aprontou, mulher? Eu ia falar como que foi, né? Dá pra Juntar contar um eles. livro pra você. Ele Aprontava falava que mesmo. ele é um menino, né? Ele nunca quis uma menina. Até hoje ele fala.
E aí, quando eu cheguei com ela em casa, ele ficou feliz e tal. Mas você não sabe o que ele fez. Enquanto eu tava tomando banho, ele pegou ela, bem devagarzinho, botou debaixo da cama e queria esconder ela debaixo da cama. Meu Deus. Quebrou o berço dela com ciúmes. Nossa. Tudo que ele podia fazer pra aprontar com ela, ele aprontava. Ele Então eu aprontava. tinha que estar assim, ó, de Olho olho. no peixe, outro no né? gato. Com medo dele fazer alguma coisa com ela. Mas achei tão engraçado, porque ele não machucou ela. Ele colocou ela Com bem cuidado. devagarzinho, Com com cuidado. cuidado. Tipo, vou esconder essa menina que eu não quero ela aqui em casa. Mas durante a gravidez você conversava com ele e falava, ó, tá chegando uma irmãzinha. Sim, ele amava, tal, mas ele falava, é um menino. Aí eu Ah, falava, ele queria que ele fosse queria um menino. Acho que é por isso que ele ficou com raiva. É, até na minha segunda gestação agora, ele falou que era menino, Menino, né? ficou bravo Aí ele quando... ficou bravo, me mandou mensagem, tudo, me mandou mensagem de áudio. Ah, tia, é menino. Desculpa então. Desculpa, então. Gracinha. Então você não teve, né, esse momento de ficar temendo se poderia Não, vir. tive o medo sim. Aí eu falei, se seja o que Deus quiser. Se ele me mandou eu usando anticoncepcional, então é porque ele quer que venha, né? Porque ele sabe, Então né? tá na mão de Deus. Quando eu tive a Giovana, já tinha a morfológica, né? Sim. E aí foi quando eu falei, doutor, naquela época a morfológica não era obrigado. Hoje em dia, acho que todas as Sim, gestantes fazem, né? Acho que agora tem até duas, se eu não me engano, né? É. Naquela época era só uma. Eu falei, eu quero fazer a morfológica. Aí ele perguntou assim, mas por que você quer fazer a morfológica? Eu falei, aí eu expliquei, eu tenho um filho com Down e eu gostaria de saber. Aí ele falou, mas e se tiver Down? Eu falei, doutor, se tiver Down, eu tô preparada. Não vou ser pega de surpresa como eu fui Sim. pega do outro, né? Então eu acho que a gente tem que estar preparada também. Aí ele, tá bom. Aí nos exames deu tudo bem, graças a Deus. Nasceu uma moçona aí, gorda, de 3,690 kg, 45 centímetros, enorme. E muito saudável. Grande mesmo, né? 40 É, centímetros. até hoje ela já passou de mim, ela tá com 17 17. centímetros. É uma é. moçona. Hoje ela tá com 45, não, ela nasceu com 52 centímetros. minto. Nossa, bem É. grande, é. 45 foi o Matheus. 45 foi o grande Matheus. também. É. E aí ela. Hoje tá aí uma moça maior que eu, Ah, É. que né? legal. A mulher da casa. Que Aham. até hoje ela e o Matheus dão um choquinho. É, isso mesmo. E como que foi pro Alex, né? Porque já tinha um filho com Down, né? Tudo mais, já tava grandinho, mas receber a notícia que vai ser pai de novo e ainda tomando anticoncepcional, né? Ficou doido. Não, eu achei que ele ia ficar doido. Mas do Alex, eu acho que ele tá meio. fora do- Anestesiado, né? Acho que meio fora do planeta, eu acho. Porque assim, na hora que eu contei, ele se assustou, mas depois, tipo, parecia que ele tava planejando, sabe? Sim. Ai, que bom, tipo assim. Tipo, Mas- você não tá planejando, mas eu tava, né? Tipo isso, parecia que ele tava planejando. E é tanto que depois dela, ele vivia falando que ia ter outro menino e que ia ser Lucas. E aí E aí acertou. veio E Lucas. acertou, veio É. outro menino chamado Lucas e eu tava com o Dio. Nossa, É. eu tô mesmo. E Acho depois, que ele qual é a que tá diferença mesmo do... Todos eles é 6 anos de diferença, né? No caso, Giovana, 6 anos, o Matheus tinha 6 anos, ela nasceu. Aí quando o Lucas nasceu, o Matheus tava com 12 e Giovana já tava com 6. Deus me dava gravidez em 6 em 6 anos. 6 anos. Aí eu falei pro médico, doutor, me laqueia logo antes de eu completar 6 anos. Verdade. Eu ia perguntar agora qual é a idade do último. Agora o Lucas tá com 11 anos, mas já eu passou. engravidei em 6 em 6 Seis em anos. 6 anos. Ô, Karina, você falou, né, de 12 anos. E como que foi a transição da infância para a adolescência? Olha, deixa eu só voltar Do um pouquinho Matheus, tá, assim. volta. A Giovana, depois que eu tive a Giovana, o Matheus ainda tava na fralda. Sim. Eu acho que, se eu não me engano, ele saiu da fralda por volta de 7 anos. Que a Giovana completou 1 ano, mais ou menos, 7, 8 anos. A Giovana foi uma guardiã pra ele. É. O Matheus aprendeu muita coisa com ela. Ele era meio que um bebê ainda, digamos assim. Ele não falava direito, ele não comia sozinho direito, ele usava fralda. E aí a Giovana veio e aí ele meio que imitava ela. Giovana saiu da fralda, foi a época que ele saiu da fralda. Ele via ela indo pro banheiro, então ele ia também. Nossa, olha. Giovana começou a comer sozinha, aí ele também começou a comer sozinho. De ver, né? Isso, a Giovana foi muito bom pra ele, por mais que eles Foi brigam muito. essencial, né? Pra essa transição dele de poder... Eu achei que ia ser ruim, digamos assim, esse difícil, né? Sim. Por ter ele querendo ou não, tinha que levar ele pra fazer tratamento. Aí eu amarrava ela no canguru, porque ele saía a milhão, né? Sim. Pra ter as 2 mãos livres pra segurar ele. E a gente ia pro tratamento, e aí, no desenvolvimento dele, ela foi essencial. Porque ele foi aprendendo muita coisa com ela. Tinha uma referência, né, em casa, né? De ter uma outra criança
né? Então ele conseguiu enxergar nela uma referência para ele poder também fazer essa transição. Isso, ele amadureceu muito com ela. E aí foi quando ele deu uma alavancada no tratamento dele. Nossa, que De ir no legal. banheiro, de ser independente, né? Tomar um banho sozinho. Sim. E tudo partia dele? Partiu Ou era algo dele. que você ficava, ah lá, Matheus. Partiu ah, dele, ele via Aham. a fralda, ele foi, arrancou a fralda, eu vou fazer xixi. Aí fui lá fazer xixi. Nossa, olha Porque só. eu tentei outras vezes, Sim. né? E era sem sucesso. Eu comprei pinico, comprei aquele adaptador de vaso, coloquei no vaso sem, né? E não teve sucesso. Sim. E aí, depois dela, teve sucesso. E aí, ele foi muito independente. A fala dele também alavancou muito. Sim. Ele aprendeu a falar muito rápido depois que ela nasceu. Sim. E como que foi essa transição da infância para adolescência? Foi difícil. Você fala, Essa fase difícil Você da fala assim, puberdade, isso. demorou um pouco meio que aparecer. E aí, quando eu percebi que ele tava, aí eu fui lá onde ele faz, que ele tá até hoje, né? Não sei se pode falar o nome. Pode falar. Pode, na PAI. E aí eu fui lá conversar com a psicóloga. Eu falei, olha, tá acontecendo isso e isso, eu não sei como lidar. Ela falou, vem aqui, mãe, a gente vamos conversar. Aí ela foi conversar comigo, olha, mãe, quando ele estiver se tocando, você falar pra ele que ele não pode se tocar na frente de ninguém, que ele tem que se tocar no quarto. Não tem muito o que fazer. ela foi te instruindo, Isso, né? é. Mas você em casa, como que foi ver seu filho crescer e querendo ou não, porque né, ele tinha quantos anos aí? Uns 12, 14 anos. Uns por aí, 14 que veio anos, aparecer né? o Siraj com Isso. 14 anos. E você tentar controlar isso de forma a educar, porque por mais que ele tivesse 14, acredito eu que a mentalidade dele ainda fosse um pouco... Era infantil. infantil, né? Isso, é. É tentar contornar essas situações dentro de casa com amor, né? E porque tem que passar, não adianta, não tem como Vai a ter gente que sair da passar. infância e ir Não direto tem pra jeito. fase adulta, né? Pra que ele pudesse se controlar. Ele não me deu muito trabalho assim, não, porque ele não ficou agressivo, essas coisas, não. O único trabalho é de não ficar pelado na frente dos outros, essas coisas, né? Sim, E aí a gente tem que conversar com ele, ó, não pode isso. sim. As pessoas não te podem te ver pelado. Limitando Isso, ele. Porque ele era muito curioso, né? Eu lembro que o Isso, Matheus era ele muito tava curioso. conhecendo o corpo dele, né? Sim, sim. E ele queria até ver o nosso também, né? Porque, tipo... ele Controlar, tava, aí você Então, tinha e aí que- a gente não se troca na frente, a gente não deixa a irmãzinha se trocar na frente, já Sim. pra evitar, né? E aí falar pra ele, ó, você tem que se trocar no banheiro ou no quarto, ninguém pode te ver assim. Sim, sim. E foi assim, ele não me deu muito trabalho assim. Porque assim, igual eu falo, pra namorar ele é adulto, pra outras coisas ele é criança, igual ele mesmo fala. Sim. Né? Por exemplo, chegou Natal, ele quer ganhar presente do Aí Papai é, Noel. Mas pra namorar não tem Papai Noel certo, né? Exatamente. Na hora que convém, ele quer ser adulto. Na hora que convém ele quer ser adulto. Mas ele tinha essas curiosidades que a adolescência tem no sentido de perguntar pra você, né? Falar, vi isso, pra perguntar ou não. Você só ia descobrindo quando ele tava já... Ele não é de perguntar, não. Mas ele é curioso. Entendi. Você só Ele vê... sabe mexer no celular, essas coisas. Então ele encontra Ele essas coisas no encontrava e você celular. tinha que ir barrando. Isso. Entendi. Aí ele é esperto. Entendi. Quando ele via alguém chegando, ele escondia. Entendi. O que tu tá aprontando? Nada não, nada não. Aham. Mas ele nunca foi de perguntar, não. Mas se a gente deixasse um celular livre na mão dele, ele encontrava Ele ia rapidinho. encontrar. Ainda mais hoje na internet, né? Que tá tudo ele assim encontrava tão muito livre, né? rápido. Ele tem Facebook, os Facebook das mulheradas, é tudo mulherada de biquíni, tipo assim. Nossa, meu Deus. Aí eu ia lá e excluía tudo. Excluía tudo, Tem tem que que fazer controlar, assim, não é. adianta. Se a gente não vigiar, né? Se a gente não vigiar, eles acabam indo além do que a gente seria capaz de. Que é independente. fazer, A gente sabe que ele é homem, né? Então, assim, vai vir esses questionamentos, essas curiosidades, e não vai ter jeito. Isso aí deles não funcionar normalmente, né? Igual a Sim, gente. Então, sim. assim como um homem faria, só que, claro que o homem vai ter mais a consciência, né? Sim. E já ele não vai ter. Vai ter Graças mais a Deus, eu inocência. nunca tive problema dele estar agarrando ninguém, Sim, sim. forçando, beijar. Graças a Deus, isso não. Ele é Sim. muito respeitoso. Sim. Nunca foi de... né, E quando fazer ele essas fala coisas. porque ele fala em namorar, né? Quando ele fala em namorar, ele não fala em namorar com quem tem Down, não, tá? Eu falo que ele tem preconceito, né? Ele é o primeiro preconceituoso. Eu falo, porque ele só quer, digamos,
É a típica, né? Típica. pessoas típicas, Pessoas mulheres típicas. típicas. Aham. E ele gosta de loira. E sem vergonha, ele gosta de mulher casada. Tá amarrado, Tem que tomar cuidado. Por incrível que pareça, ele só fica de olho nas mulheres. Tem que vigiar, tem que Eu vigiar. falo que- Vigia, Matheus. Eu acho que ele já quer a família completa, ele já não quer ter trabalho. Ele fica com a família dos outros. O marido sustenta e ele só fica com a parte boa. Se bater Ô, sem Karina, vergonha. e quais foram os maiores desafios que você enfrentou com o Matheus? O desafio do Matheus foi no estudo, né? O Matheus não conseguiu acompanhar a escola regular. Ele aprendia tudo, mas ele esquecia rápido. Tipo, ele aprendia hoje, amanhã, se tu perguntar pra ele, ele não lembrava. Sim. Era assim, né? E ele tinha a professora preferida dele, a Creuza, né? Tinha duas, a Creuza e a Creide. A Creide era a que ficava, aquela que ajuda na sala, como é o nome que se chama? É, atendente? Auxiliar. Auxiliar, né? Que fica com a É criança. que hoje a gente fala atendente, né? Auxiliar. E era as preferidas dele. Tanto que quando mudavam ele de sala, ele fugia da sala pra ir pra sala da da Creuza. outra Se escondia no banheiro pra ir pra sala da outra professora. Hoje esse ano ela se aposentou, mas ela chegou até a dar aula pra Giovana. Se ele vê ela, Sai correndo. sai. abraçar. Não esqueceu, Pegou não. um carinho, né? E aí ele não desenvolveu na escola, né? E aí eles não queriam colocar ele numa escola especializada, e aí eu tive que brigar. Eu falei, ou vocês colocam, ou eu não vou trazer mais ele. Aí levaram eu na Secretaria de Educação, me levaram para a Secretaria Especial, e aí eles perguntaram, mãe, o que está acontecendo? Eu falei, meu filho não está aprendendo. E aí ele começou a ficar meio que agressivo, porque ele foi crescendo e foi lidando com crianças maiores. E querendo ou não, crianças maiores tiram sarro um da outra, né? Sim. E aí ele não estava querendo mais ir para a escola já por isso, porque tinha algumas crianças, algumas acolhia, outras botavam um apelido, xingavam. Só que ele não chegava contando isso em casa. Eu sabia pelos outros, né? Não por ele. Ele já sabia falar, mas eu não sabia por ele. Mas você via que ele chegava um pouco mais triste? Chegava agitado. Chegava agitado. Chegava agitado. Na hora de ir para a escola, não queria ir mais. E ele amava ir para a escola. Ele amava ir para a escola. Porque ele amava estar com essas professoras, né? E aí ele não quis ir mais. Não queria mais. E aí eu falei assim, não vai dar. E aí foi que eu fiquei insistindo. Aí a diretora falou, mãe, vamos tentar então uma vaga. E aí foi quando ele foi para a PAI. Que aí foi a minha segunda casa. Sim. Foi a segunda casa que me acolheu, que me... Ai, não sei. Até hoje eu falo pra eles que eles é minha segunda família. Sim. A gente tem que realmente falar da PAI, porque a PAI tem realmente um trabalho muito lindo, né? É na PAI do Guarujá, tá, gente? Referente à inclusão, tem várias unidades, né, em outras cidades, mas a PAI é uma referência, né? A gente sabe que ela é referência, Isso. né? Lá no Guarujá, eu acho que pra dar, no caso, seria o CRPI, que foi minha primeira casa, que também, pra mim, foi um abraço de mãe, eles me acolheram muito bem. E hoje o Matheus tá na PAI, ele estuda lá, né? Sim, ele ainda estuda, né? E estuda. Lá, se eu não me engano, vai até os 35 anos. Olha que que legal. bênção, Lá. né? E lá tem fisioterapia, fono, TO, psicólogo, tudo que a criança... É já uma unidade completa, né? Isso, E lá eles auxiliam na parte educacional também. isso. Eles têm, igual né, o Matheus é adolescente, né? Eles têm o grupinho, né, de adolescente para conversar sobre coisas de adultos. Ah, Que é entendi. Eles importante, né? trabalham Porque com acaba... isso, Tem que conversar, né? E aí tem os esportes, aí lá tem artesanato, porque não é só escola lá, né? Digamos assim, as professoras trabalham tudo com eles. Trabalha a partir de... Lá tem artesanato, tem a horta, aí eles legal. fazem coisas para vender, tem a cozinha, por exemplo, eles fazem brigadeirinho. Aí as crianças mesmo fazem brigadeiros e tal. Por exemplo, eu tô citando brigadeiro, mas tem outras receitas que eles fazem, né? Sim. Igual agora no Dia dos Pais, elas montaram cesta do Dia dos Pais para vender. Porque a PAI é feita de doações, Doações, né? é Recebe sem fins doações, lucrativos, isso. né? E aí as crianças fazem, elas mesmas saem para vender. Ai, que bem. É muito Aí, é muito no caso, lá, interessante elas o projeto. saem no bairro lá mesmo, Sim. né? No Jardim Progresso, eles vão sair
pra vender. E vendem tudo, tá? Vendem legal. tudo. É muito lindinho, né? Tem as fotos do Matheus lá na cozinha da Isso, Pai, na né? cozinha, Fazendo na bolo. horta, porque elas vendem também as plantinhas, as Sim, mudinhas, o sabão. Agora a professora dele tá fazendo escalda-pés, spa-pés, né? Uhum. É muito legal, e ele vem muito feliz. É tanto que ele não chama de escola, sabe o que ele fala? Cheguei do meu trabalho. Eu ia perguntar agora sobre trabalho, porque querendo ou não, isso daí ensina eles, um né? estímulo, né? Acaba Porque- estimulando eles pro mercado E de outra, trabalho. é uma atividade de vida diária, vamos dizer assim, né? Sim. Porque ele aprende ali tudo, de Isso, tudo um lá pouco. eles ensinam muito a criança a ser independente, né? Sim. Igual o Matheus entrou lá por volta dos 12 anos. 10 anos o Matheus entrou lá. E aí elas ensinaram muito ele a ser independente. Ele faz tudo sozinho lá. Sim. Fazem tudo sozinho. E aí ele pede pra fazer em casa também. Ah, a professora Márcia me ensinou a fazer bolo. Aí quer fazer bolo. É um estímulo muito grande, porque Quando- dali, ele saindo dali, ele consegue também enxergar, ter uma visão mais ampla, né? Fora dali daquele ambiente onde ele só aprendeu aquilo. Ele vai conseguir fazer isso em um trabalho, no futuro trabalho, dentro de casa, em outros sim. lugares, tem, né? tem umas lá, tem uns, crianças e adultos, né? Tem uns que já trabalham lá, tipo assim, estuda 3 vezes por semana lá e aí trabalha, né? Tem um filho de uma amiga minha que tá num Burger King hoje. E aí tem outros que agora eu não vou me recordar. Sim. Quando ele chegou lá, ele foi recebido pelo professor Ivan, que ele é apaixonado, ele fala que é o amor da vida dele. Hoje em dia o professor Ivan não tá lá, mas a gente tem ele, né, nas redes sociais. Ele vive Sim, mandando no mensagem. coração. Professor Ivan, eu te amo, meu melhor professor do mundo. No McDonald's a gente vê bastante também síndrome de Down, Isso, né? é E Ele muito- fala que vai trabalhar no Mac, mas eu acho que se ele for, ele vai comer o McDonald's todo. Não vai voltar sem nenhum real, né? O salário vai ficar todo lá. A gente tentou fazer, né? Eu ia perguntar agora se vocês pensam, né, em introduzir ele no mercado de trabalho, se ele já trabalhou. Isso, lá na Pai Programa. tem um programa, né? E aí a moça me ligou, tal, pra gente fazer entrevista, mas não deu certo, Não não. deu certo, não. Não, porque ele não quer, ele fala que tá com preguiça, e aí essas coisas você tem que ter. Tem que ter jogo de cintura, Tem que ter né? jogo de cintura, tem que ter horário, né? Tem que ter responsabilidade. É. E eu vi que ele. Aí eu falei pra mulher. Não vai Ainda dar. não. Ele Matheus tem não quer ser CLT, gente. não quer, ele quer ser herdeiro. Ele fala que ele quer ser YouTube, ele fala. Aí, Aí. ó. A Que ele- oportunidade, Matheus. que Começa ele a quer fazer ser- vídeo, engaja sua mãe aqui Que no ele vídeo. quer ser YouTube, que ele tem muitos fãs, muitos seguidores. Aí. Ele fala isso. Pois é. E como que é a rotina dentro de casa, Karina? Você dá autonomia para ele tem as obrigações dentro de casa? Como que funciona essa dinâmica do dia a dia para você também preparar ele? Porque a gente sabe que tem muitas adultos, né, com síndrome de Down que se casam e seguem uma vida normal. Sim, sim. Como que você prepara ele para esse momento? O Matheus foi criado, por mais que seja o primeiro filho, né? A vovó quer ficar passando a mão. O Matheus eu criei ele, digamos, normal, né? Digamos assim, mesma educação dos outros. Sem nenhuma limitação, né? Isso, sem estar passando a mão por causa que tem síndrome de Down, né? Porque a vovó queria passar a mão. Até hoje a vovó fala, ô, meu netinho, né? Quer dar tudo porque... Verdade. É vó, né? Mas vó diz que vó é feita pra estragar, né? Os netos. É. A mãe cria e as avós estragam. Elas cumprem com honra. O Matheus, ele é muito independente lá em casa. Muito independente, ele faz tudo. Eu mando ele arrumar o quarto dele. Tem vezes que ele quer, tem vezes que ele não quer. Ele mexe na TV, ele mexe em celular. Se deixar ele fazer alguma coisa no fogo, ele faz. Sim. Só que eu tenho medo. Você tem medo. Eu aham. tenho que estar ali de olho junto, né? Mas ele também é muito preguiçoso, tá? Às vezes tu pede pra ele fazer alguma coisa e fala, ai, tô com preguiça. Ai, às vezes é morrendo. Sim, sim. Agora manda ele comprar uma coquinha pra tu ver. Aí ele vai Ele rapidinho. sai correndo, chega até cansado. Vai embora todo cansaço, né? Mas você introduz ele nessa rotina do dia a dia, Sim, né? sim. E aí eu botei ele no... Hoje ele não tá fazendo esporte nenhum. Sim. Mas ele, desde pequenininho, porque o Matheus teve bronquite. Ficou internado, foi parar na UTI. Quase perdi meu filho. Sim. Como que foi essa fase? Que Foi acaba difícil. pulando, né? A gente acabou pulando aqui, né? Ele era muito novinho. Ele tinha por volta de 6 meses. Sim. Aí você me imagina, eu tava ainda com 14 anos. Você era jovem demais. E aí o Matheus teve o problema disso, né? Da bronquite. A gente ficou internado. E a madrugada, eu tinha levado um termômetro nesse dia.
Ele tava a madrugada toda com febre de quase 40 graus. E eu chamava a enfermeira não vinha. Eu chamava a enfermeira não vinha. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí No eu ia lá hospital, no isso. hospital, isso. Isso era de madrugada, né? E aí eu peguei e comecei a fazer com pressa. E aí foi quando mudou o plantão. Quando mudou o plantão, que veio a outra enfermeira, o Matheus já tava ficando roxo já. Meu Deus. E aí correram com ele pro oxigênio, né? Sim. E aí deu remédio pra febre, tudo, aí deu uma melhorada. E ele ficou lá no oxigênio. E aí foi quando, nesse mesmo dia, já no outro dia seguinte, quer dizer, eu tive que ir em casa buscar roupa pra ele. E aí eu deixei até uma prima nesse dia. Aí ela foi dar mamadeira dele e aí ele tá muito cansado, ele broncoaspirou. Meu Deus. Nossa. Aí foi aquela correria. E aí ele teve que ficar no oxigênio entubado. Não tinha vaga na UTI. Nossa. E aí o que o médico fez? Pegou os aparelhos da UTI e levou lá pro quarto. Aí ele montou uma UTI no quarto que ele tava. Sim. Levou todos os equipamentos. A gente ficou por volta de uns 20 dias internado Nossa. Meu Deus. com ele. Com ele muito bebê, né? Muito bebezinho, 6 meses. Nossa. E aí ele chorava, né? Aham. E depois que tiraram a intubação dele, ele chorava porque ele queria colo, mas ele não podia. Ele ficava naquele bebê conforto, porque tinha que estar elevado, né? Isso. E eu não sei se ainda existe isso, mas era uma casinha de oxigênio que eles botavam. Era um negócio, um quadradão, assim, botava ele lá dentro. Eu acho que hoje não tem mais, mas geralmente, Né? antigamente era assim. Era um quadradão que botava, e aí eu não podia pegar ele no colo. Entendi. Aí ele ficava chorando e eu chorava junto. Chorava com os dois, certeza, né? Não tem Chorava nem como. junto. Nossa. E aí não podia estar recebendo visita, né? Só o pai. E o pai estava sempre presente, sempre preocupado com ele ali. Mas não podia estar junto também, porque o pai também tinha que trabalhar, né? Sim. E naquela época o pai também ganhava pouquíssimo. Pouco. E aí ou ele trabalhava ou a gente, Sim. Sim. né? E essa foi a primeira internação dele? Foi a primeira internação dele. E aí ele ficou muito mal. Ali eu achei que eu ia perder meu filho. Porque lá no grupinho dele, né? Muitas crianças morreram. E a gente sempre acha que o próximo é o nosso. Sim. Porque ali tem Down todos eles, né? Sim. Aí chegou a falecer por sopro, outro tiveram. Ai, como é o nome daquele câncer que dá no sangue? Esqueci o nome. Leucemia. Outros tiveram leucemia e outros já chegaram a morrer de bronquite também. Sim. Chegaram a, né, broncoaspirar e chegar a falecer. E aí a gente fica desesperado, porque quando cada mãe perde um, parece que é nosso filho. Sim. A gente se sente como fosse nosso filho, né? Se coloca no lugar, né? Isso, e a gente tá ali, virou amizade, virou uma família, né? Então, Sim. a perca dela também doía na gente. Sim. E o medo vinha junto. É. Porque a gente achava que... Eu achava, pelo menos, o próximo é o meu. Sempre eu tava com aquela dor de que... Aquele o medo, próximo, né? O próximo é o meu. E aconteceu isso com o Matheus. Depois o Matheus aprontou também, engoliu uma moeda. Nossa. Mas Deus é tão bom comigo que Deus prepara as coisas, sabe? Um mês antes, mais ou menos, passou uma matéria no Fantástico sobre isso. Sobre desengasgar bebês, crianças Sim. e adultos. E eu fiquei prestando atenção nessa matéria. Com mais ou menos um mês, eu acho, o Matheus engoliu uma moeda. Só que eu não sabia que era uma moeda. Ele estava engateando e ele pegou, engoliu. Quando eu vejo aquele menino ficando roxo, mole, eu tava em casa sozinha, e o desespero batendo. Eu falei assim, meu Deus do céu, ele deve estar engasgado. Foi aí que eu me lembrei da manobra. Gente, aprenda. Dá certo. É muito Você muito que tenha importante. filho, você que não tenha filho, aprende, gente. Porque se não fosse isso, meu filho não estaria hoje aqui. Porque eu tava sozinha em casa. Provavelmente não ia dar tempo de socorrer. Não ia dar tempo de socorrer. Foi aí que eu virei ele, né? Com a cabecinha pra baixo e bati nas costinhas dele, ele botou a moeda pra fora e aí começou a chorar. Nossa. Gente, aquilo ali foi um alívio no meu coração. Chorava eu e chorava ele. Eu acredito. Chorava eu e chorava ele. Eu, meu Deus, obrigada por ter passado essa matéria pra mim. Sim. Assista jornal também, tá? E na Verdade, internet, é. né? A gente vê muito. No YouTube tem vários bombeiros que ensinam também a fazer a manobra de desengaste. É muito importante. É. Que eu já salvei o Isaac também com a manobra também. Uma vez ele engasgou com vômito. E aí, Já aconteceu aí com pessoas também, né? famosa na Famosas internet. que até postou agora há pouco Sim. tempo. E, gente, é importante. Você que tem a filha, E tem que você manter que não calma, tem filho. né? Sim. A gente, calma a gente tentar. não tem, né? Tentar ser Porque é o racional, nosso filho, porque... mas a gente tenta. E eu já salvei a minha filha também, que a Giovana tinha refluxo, né? Também assim. Já salvei filho de amigas minhas também assim, que às vezes era um pedacinho assim, ó, e a criança se engasgou. Sim, E é sim. tão rápido Esses dias o pra... Matheus me deu um susto também.
Matheus acordou com falta de ar. Eu acho que ele... Não sei se ele tá com a apneia do sono. Já tô com consulta marcada sobre isso. Matheus acordou puxando muito ar e ficando roxo. E eu não sabia o que que era. Foi aí que eu fiz de novo a manobra, já que com ele, agora já adulto, né? Adulto, É. Que a que gente muda, né? coloca aqui, né, no estômago. Sim, isso. E aí ele vomitou e o ar voltou. Nossa. Aí, Provavelmente tava engasgado. aí eu falei, né? Matheus, tá tudo bem? Passou, mãe, passou. Agora eu quero dormir. Aí eu vou voltar a dormir, acredita? É. E eu chorando, ai meu Deus do é. céu, quase perdi meu filho de novo. De novo, ainda bem que a gente, mãe, né, sempre tá ali atenta, não tem jeito, né? Então, qualquer coisa que a gente note diferente, a gente já corre ali pra socorrer. E muitos deles têm problema de, né, de mastigação. E às vezes eles não mastigam direito, engole de qualquer A jeito e deglutição, né? acabam se engasgando. Tem crianças que não conseguem nem engolir, né? Sim, Tem que ser sim. bem pequenininho. Verdade. Então, eles estão sempre se engasgando. Esse foi alguns do susto. A primeira internação foi da bronquite, aí depois o Matheus teve apendicite. Ele estava com 5 anos de idade. Foi quando ele estava vomitando, com diarreia e febre. E aí eu ia e voltava para o hospital. E eles falavam que era virose. E olha que era plano de saúde, hein, gente? Às vezes a gente paga um plano de saúde para achar que vai ser acolhido, que vai ser melhor atendido. E nem Uma qualidade sempre- melhor, né, no sempre- Nem atendimento. sempre é isso, nem É. sempre é isso. E aí ele... E voltou, acho que umas 5 vezes, eu acho. Aí na última vez eu falei, não, já basta. Aí já tinha trocado de plantão e eu falei pra doutora, olha, já vim aqui várias vezes, meu filho tá chorando muito. Ele é uma criança que não é de chorar. Ele tinha quantos anos? 5 anos. Ele falava, ai, minha barriga, ai, minha barriga. Ele não é de chorar, ele tá reclamando muito de dor na barriga. E ele não tá dormindo, né? Só que naquela hora que eu cheguei, ele tinha acabado de cochilar. Acho que meio que a dor deu uma aliviada, né? Sim. E aí foi quando a médica falou, mãe, bota ele aqui na cama. Quando ela botou a mão na barriga dele, ele deu um pulo lá. Vamos internar. Aí já mandou fazer o exame de sangue. Eu acho que foi raio-x, se eu não me engano. É isso, que era à noite. E aí já no raio-x e no exame de sangue já meio que acusou. E aí ela falou, olha, a gente vai internar ele, vamos ficar com remédio e amanhã de manhã ele vai fazer uma ultrassom só para confirmar. E aí foi confirmado e aí ele Fez cirurgia. fez a cirurgia. Quando o doutor abriu, já estava vazando Nossa. para todos os lados. Olha. Tanto que a ultrassom da apendicite é desse tamanhinho, a dele é enorme, assim. Nossa. Na barriga dele é enorme. Nossa. E aí o médico falou, tive que lavar tudo, mãe, mas tá tudo bem. E foi uma recuperação que parecia que nem a criança Nada estava tinha operada. acontecido. Olha. Eu fiquei doida, mulher, porque ele queria estar pulando, ele queria estar correndo. Com Tem que ponto, ficar mais com paradinho, né? Aí só quando doía que ele fazia. Aí dava uma paradinha. Quando Aí passava a lembrava. dor, ele corria. A minha caminha dele era do lado da minha, ele queria ficar pulando de uma cama pro outro. Meu Deus do céu, esse menino bater a barriga aí vai, as tripas Abre pra tudo. fora. Ô, Ele era uma Karina. criança muito agitada. Sim. Ô, Karina, e em algum momento nessa história, você teve medo do futuro? E se teve, o que você fez para esse medo ir embora e você seguir em frente? Eu tive medo do futuro. Aliás, ainda tenho. A gente nunca tá preparado, a gente fica pensando assim, ai, se eu morrer, quem vai ficar? Eu falo brincando que se eu morrer, quem vai ficar com ele é a prima dele, a Fernanda. Aí ela fala que vai ficar mesmo. Porque ele é apaixonado por ela. E eu falo assim, acho que essa daqui ele vai cuidar dele, né? Que a gente fica com medo de ir e não cuidarem dele direito. Sim. Mas o irmãozinho dele fala, o Lucas, eles são assim, ó. Com a Giovana ele brinca, né? Ele briga, mas com o irmão, meu melhor irmão do mundo, te amo, Ai, irmão. gracinha. Ele fala que ama a gente 10 mil vezes por dia, né? Sim. E aí o irmão dele, caçulinha, falou que vai cuidar dele. Agora ele tem o irmão caçula pra cuidar, né? E a gente tem medo, sim, do futuro. Sempre tentei fazer eles ser independente, não ficar dependendo de ninguém. Coloquei eles em atividade física. Tive uma professora de natação dele que acreditou nele, sabe? É bom quando a gente encontra pessoas na vida que acreditam nele também. Sim, Que não é só a gente. Sim. Foram professoras maravilhosas que Deus colocou na vida dele. Eu não tive problemas com professoras nenhuma, graças a Deus. Sim. Não tenho o que reclamar. As professoras que passaram na vida do Matheus foi essencial. Elas se adaptaram a ele. Teve uma professora que ela falou assim que nunca tinha pegado um aluno especial, então ela foi se preparar para isso, sabe? Ela preparou até material específico para ele, para ajudar ele na alfabetização. Sim. E aí eu coloquei o Matheus na natação, ele faz desde pequenininho. E aí depois ele fazia particular e a gente foi pro CAEC. E aí tem uma professora lá que acreditou nele. Falou, mãe, vamos participar do campeonato?
Aí eu falei, não, ele não consegue e tal. Mãe, vamos participar do campeonato. Acredita nele. Se ele não conseguir, não tem problema. A gente vai estar lá. E eu entrava na piscina. Eu nem sei nadar direito, mas eu entrava na piscina com medo. Matheus nada melhor que eu. E aí, então, a gente foi participar desse campeonato. E aí, vocês não sabem, Matheus ganhou no primeiro lugar. Olha, que vez. Com outras crianças típicas, né? Aham. Que eram... Gente, eu fiquei tão desesperada na água que eu me afoguei. E Matheus foi Matheus embora. mandando ver lá. Matheus desesperou e aí a professora, calma, mãe, ele tá indo, calma. E eu, desesperada, ela se Você não afogando. combinou com ele, que era pra ele Não te ajudar. combinei pra ele me salvar. Ele esqueceu que a mãe dele tava também na água. O importante Foi é embora, competir, ele sim. foi-se embora. E deu tudo certo. E aí Ele foi ganhou. quando eu chorei. Ai, Foi quando a lágrima caiu e falou, meu Deus, valeu a pena. Meu filho consegue, né? Valeu Isso a e muito pena de eu mais. ter abrido mão de várias coisas, de várias amizades, de vários passeios. Valeu a pena. sim. É De isso. trabalhar, né? Que eu fui trabalhar depois. De todas as terapias, de todos os dias de sonos que eu perdi. Sim. De tudo que eu abri e abro até hoje mão Sim. pelo meu filho. Por ele, verdade. Foi quando eu falei assim, eu realmente duvidei e alguém acreditou nele e ele foi. Sim. E, nossa, eu chorei muito nesse dia. E ali você Chorei lá aprendeu na a frente. acreditar mais, né, nele Isso, também, a né? confiar, A confiar, e falar assim, mãe, tipo, abre a gaiola, deixa ele voar. verdade. Deixa ele... Fica ali se afogando ali atrás. É porque é aquilo, escondida é o ali. que a gente fala, né? A limitação muitas vezes está na gente. Tá na Isso. Né? gente, É porque a gente é mãe, a gente quer cuidar, a gente quer colocar ali numa bolha, mas a limitação tá mais em nós do que neles. Eles estão aí mesmo pra ganhar esse mundo, pra voar mesmo A e gente aprender. tem medo de acontecer algo com ele, tanto que a gente tem medo de colocar na escola, É. de deixar sair sozinho. Sim. Eu acho que o né? medo nasce na gente, independente da deficiência ou da limitação que eles tenham. A partir do momento que a gente descobre que a gente vai ser mãe. É. Já nasce um medo na gente, assim, que não tem como. A gente tem medo de todas as etapas. É. Desde as etapas da gestação até nascer e vai ser assim o Pra resto da sempre, vida, pra é. sempre. A gente quer que ele seja incapaz, mas a gente também tem medo. É. Né? Assim, você é capaz, filho, mas tá ali. Meio que com medo de alguém chegar e barrar. Sim. Eu tô rindo que eu tô lembrando A você se gente chega afogando lá, e ele ganhando. Deve ter sido muito engraçado isso. Sim. Aí a gente fica ali atrás, se afogando meio atrás, deixando, vai, filho. Sim. E assim, Hoje ele anda de bicicleta, ele sabe nadar, ele já salvou minha tia afogada. Só a mãe Tá dele que ele vendo? esqueceu lá atrás, né? só a mãe dele que ficou, mãe, fica aí que eu vou ganhar essa medalha por mim e por você. E a gente. Esse dia foi muito especial pra mim. Eu agradeço muito a professora dele de natação. Agora até esqueci o nome dela. Queria lembrar o nome dela, mas esqueci. Mas se ela ver, ela vai saber que é dela que eu tô falando, porque eu fiz um Sim, textão enorme agradecendo ela por ter acreditado nele. Sim. Fez a E diferença, né? Ela ter Fez acreditado. muito. E ela queria que ele participasse da Olimpíada, mas aí ele desistiu da natação, né? Não quis ir Aham. mais. Aí não deu. Aí não deu, porque agora ele tá muito preguiçoso. Agora ele toca violão, que agora ele quer ser cantor também, né? Ele toca violão, quer tocar bateria e assim vai. Ele é meio preguiçosinho, assim, né? De atividade física. Ele começa e para. Coloquei ele no Muay Thai. Ai, meu pezinho, não quer ir mais, porque tem que chutar. Cada hora é uma parte do corpo. Aí falou que queria ir pra academia, porque queria entrar no Big Brother. Levei ele pra academia. Aí foi um dia só. Vamos, Matheus, pra academia. Não, já tô magrinho. Já tava magrinho, que não ia mais pra academia, não. Ele tá testando, né? Tá, Uma hora ele acha um esporte que vai se E identificar. assim vai indo. Ele amava natação, mas aí desistiu. Ele quer ver no que ele vai se encaixar ali. E a É que gente ele viu que falou. tava arriscado e com ele se É. afogar, perder a mãe na natação. É No caso, verdade. aí eu ia ter que parar de entrar na piscina com ele, né? E a gente falou sobre parte de preconceito, né? O que você gostaria que a sociedade e as pessoas em si soubessem, né, sobre os diagnósticos, soubessem sobre a nossa maternidade atípica e entendesse, né, principalmente a sociedade que é muito preconceituosa, né, entendesse sobre a síndrome de Down, entendesse sobre ser mãe atípica e entendesse sobre o seu filho. Olha, eu acho que as pessoas têm que aprender a ser mais acolhedora. Até hoje, quando eu saio com ele, tem olhares. Uns é de curiosidades, outro acha que é porque acha bonito, e outros era por preconceito. Sinto os olhares, Gente, se vocês têm dúvida, pergunta. E mãezinhas que... Já aconteceu comigo isso, de eu
ver uma criança com Down e perguntar pro pai ou pra mãe, tem síndrome de Down, o pai ser rude comigo, Sim. não gostar. Aí eu vou e explico, não, é porque eu tenho um filho também e tal. Se vocês têm dúvida, pergunta. E os pais que tiver filhos também, sejam acolhedores também, não precisa a gente também tratar o outro na patada. Não é todo mundo que nasceu sabendo. Sim, Hoje em dia é falado mais sobre a síndrome de Down, sobre o autismo, né? Mas sempre tem alguém com dúvida, né? Então a gente Sim. também, assim como a gente quer ser acolhido, a gente também tem que acolher o Sim, próximo, né? exatamente, Sim. é. Porque às vezes eu tenho preconceito pelo próprio pai e mãe que tem aquele filho especial. Parte deles mesmo. né? Deles Esse mesmo, preconceito. Sim. De não querer dividir a experiência, de não tirar dúvida, Sim. por exemplo. Uma simples informação que o próprio pai e mãe pode É. dar já pode mudar toda a história, Isso. né? Se você tem dúvida, não fala, pergunta. Sim. É melhor perguntar, né? Exatamente. A pessoa, o mundo, a gente acha que ainda existe muito preconceito por todos os diagnósticos, né? Por um cadeirante, por Down, por autismo e outras deficiências que existem, né? E as pessoas fecham a cara, as pessoas ficam julgando. Sim. Gente, você não sabe o que um pai e a mãe já passou. É. Então não olha com aquela cara de julgamento. Sim. Às vezes tem uma criança se jogando ali no chão, mal É criado, birra. é birra. É. Mas às vezes não é. Às vezes aquilo ali Tá tendo uma crise. é uma crise. Sim. O Matheus, graças a Deus, é uma criança calma, não tem crise, não tem essas coisas, né? Mas a gente também tem que ser acolhedor com o próximo, Sim, né? A gente sim. tem que realmente dar a mão. Sim. Porque muitas vezes a gente se vê perdido. Por mais que tem várias pessoas ao redor, a gente se vê só. Sim. Muitas vezes a gente se vê só. É. Tem um pai ali do lado, tem a avó, mas às vezes a gente sente só, a gente sente aquela dor, Sim. né? Aquela dor. Porque cada um recebe a sua dor diferente, né? Exatamente. Cada um encara de um jeito, né? Isso, e não dá pra gente julgar o outro. Sim. A gente tem que julgar a nossa dor. Exatamente. Ser acolhedor, ser um braço. Se você não vai acrescentar na vida do outro, se cala. Sim. Se cala. Melhor se calar. É melhor, verdade. Às vezes fica mais bonito, né? É. Isso fere Do que menos. magoar, do que machucar, do que errar. Do que Verdade, errar, né? verdade. E nessa sua jornada, né, da maternidade atípica, a gente sabe que muitas amizades, né, e aqui a gente falou, até mesmo os parentes, muitos ficam e muitos se vão. Na verdade, mais se vão do que ficam. Aconteceu isso também nesse teu processo de perder amizades, né, que você achava que era amigo e no momento que você mais precisou não te estendeu a mão, não estava ali, ou até mesmo por preconceito, né, precisou ou quis se afastar. Sim, com certeza. Muitos, muitos. Como dizem aí, eu acho que amigos nessa parte, assim, a única pessoa que a gente pode contar muitas vezes é mãe, pai, o esposo, só. Sim. No caso, eu tive já mais rede de apoio, né? As primas do meu marido me ajudaram muito. Foram minha rede de apoio quando eu precisei trabalhar, elas cuidaram dele. A minha irmã é minha rede de apoio até hoje. Se eu falar pra minha irmã, olha, eu tô precisando disso, a minha irmã corre. A minha filha tá operada, a minha irmã já levou lá a sopinha da sobrinha. Já tá cuidando, Então a gente é mais a família mais próxima, eu vou falar pra você, é mais pai, mãe, marido e os irmãos que estão ali. Porque as outras pessoas é muito difícil ter. A maternidade atípica, ela acaba sendo uma maternidade muito solo em relação à rede de apoio, né? Que a gente sabe muito bem disso. Muitos familiares não ajudam, né? Eu, graças a Deus, tive meu tio também, meu tio Cláudio. Foi ele que me levou para o tratamento, até tanto que as pessoas achavam que ele era o pai. Perguntava você é o pai, ele falava, Sempre não, com eu sou o ele. tio da mãe. Ele falava. Né, meu tio, eu tive, assim, muito apoio da família ainda, mas também teve muitas pessoas que eu vi que meio que virou as costas. Ou que se eu fosse visitar, fazia cara feia, porque, esse menino danado. Sim, Porque Matheus era danado. Sim, agitadinho. Agitado, nervoso. Sim. Aham. Nervoso não, porque ele sempre ficava mais mexilão, bagunceiro, Sim, né? Sim. Os produtos de limpeza a gente tinha que esconder, porque ele queria mexer em todos. Eu tive muito prejuízo, tá? Tive que. Porque eu também tenho que me tocar, né? Ele chegava na casa das tias, a Ana que diga. Pegou os produtos de cabelo, tudo jogava fora, assim, ó. Nossa, nossa. Eu acho que ele achava legal, não é possível, gente. Era irritar. produto de limpeza, era tudo que ele Batom, via. que ele batom, tem fotos dele com a cara toda. Estragou a maquiagem da avó. A gente pensou que era sangue, a cara dele toda cheia de batom, vermelho.
Karina, e qual foi a maior... Você já falou, né? Mas vai que tem outra, né? Qual foi a maior conquista do Matheus que te emocionou? Tem várias, assim. Eu acho que essa da natação, pra mim, foi Pensei que fosse essa a mesmo. melhor conquista pra mim. Mas antes disso, eu acho que ver ele andando. Porque a gente porque a gente vai acompanhando e vê que uns demora mais. Então, eu vi que ele começou a andar rápido, a falar. E ver ele andando, ver ele correndo, ver ele tendo uma vida normal. Sim. Pra mim, foi a maior conquista, assim, né? Sim. Digamos assim. É um menino muito esperto, um homem, né? Eu falo que é uma criança, mas não é uma criança, porque já tem Sim, 23 anos, mas é um homem. Sabe mexer tudo. Tem coisas na televisão que eu não sei mexer, que ele Sim, fala, sim. ai, mãe, me dá aqui que eu faço. Não é Você assim. também, nem pra saber, né? Ai, tu não sabe, né? Tipo assim, liga pra tia, liga pra avó. Eu acho que a maior conquista foi a independência dele. Eu acho a independência dele Nossa. não depender. Igual ele fala assim, às vezes, eu falo assim, Matheus, vamos pra tal lugar. Não, mãe, eu quero ficar aqui em casa sozinho. Sim, ele decide, né? Se ele quer ir ou não, É, né? eu quero ficar. Eu não confio muito, não, mas ele quer ficar em casa Sim, sozinho. mas ele tem opinião, Aí ele né? fala assim: eu sou o homem da casa, eu que Nossa. mando aqui. Ai, que lindinho. Aí eu vou levar, aí eu deixo às vezes ele sozinho assim, mas peço pra minha vizinha Dá uma olhada. olhar, né? Porque não Sim, confio 100%. sim, Mas ele não mexe nada. Como diz ele tendo com a coquinha dele, com a bisnaguinha dele, ele tá em Tá paz. em paz. E hoje em dia também outra coisa uma conquista que eu achei, que ele me surpreendeu. Tem um mercadinho na minha esquina que eu só mando ele nesse mercadinho. E ele pediu bisnaguinha. E nesse mercadinho tem bisnaguinha. Só que acho que na cabeça dele, bisnaguinha é o quê? É pão. Então, pão vende aonde? Na padaria. E aí ele foi. E Matheus demorando pra vir. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí o irmãozinho dele foi lá atrás dele. Mãe, o Matheus não tá no mercado. Já começou a chorar o irmão. Nossa. Aí lá vai a gente procurando. Daqui a pouco vem ele, todo feliz. Cantando. Foi na padaria, que é numa outra rua, e voltou. Matheus, quando foi? Na padaria, comprar a bisnaguinha. É lá que vende pão. Nossa, ele Olha. foi e resolveu sozinho. Sozinho. E porque ele já... Como a gente vai, ele já armazenou na cabeça dele Sim, onde era. sim. Ele tem uma memória muito boa. Aham. Se você levar ele em qualquer lugar, ele vai dizer assim, ó. Há não sei quantos anos atrás, ou senão ele fala, no passado, Sim, ele mesmo eu já fui para corrigiu. tal lugar. No passado, a gente Nossa. fez isso. Ele lembra muito. Então, ele lembra de endereços. Ele não vai Sim. saber falar para tu. Aham. Endereço, rua tal, tal, tal. Mas tu falar, me leva em tal lugar, ele vai te levar. Ele vai saber levar. Olha Vai. só. E essa foi uma ele independente. Mas eu vim deixando ele ir comprar as coisas agora, grande. Aham. Porque eu tinha. Como ele medo. fugia, como é que eu ia deixar uma criança que Sim, foge sim. e comprar algo, né? Como hoje em dia ele não foge mais. Aí fica mais fácil, Aí né? agora eu confio nele, né? Sim, De deixar ele ir. E E, é agora bom ele pra vai de ele boa. isso. Agora Sim. o homem do mercadinho brinca só Conhece com ele. Até sente falta quando ele não vai. Vai. Aí ele vai e volta direitinho, traz. Mãe, sobrou troco. Olha, Aí que traz bem. direitinho. E agora ele falou que é um cartão. Agora Ó, é um cartão pra aí gastar. danou-se, Você hein? vigia, Vai lascou. agora. Vai estourar o cartão, cuidado. Karina, e o que o Matheus te ensinou que ninguém nesse mundo te ensinaria? Meu Deus, é tanta coisa, sabe? Tanta coisa, se você parar pra pensar assim. Eu era uma menina, gente. Eu era uma menina. Matheus me ensinou um amor tão grande no mundo, acolher as pessoas, olhar a vida por outros olhos. Eu nunca fui uma menina preconceituosa, né? Sempre fui uma... Não sei se é porque eu também já tinha na minha família as pessoas com deficiência, né? Então, eu sempre fui acolhedora. Mas eu comecei a olhar o mundo de outro jeito. Que as pessoas têm independência, né? Então, a gente começou também a olhar as coisas ruins também, né? Porque a gente às vezes não vê. Matheus me ensinou a ser mulher, ser madura, ser responsável, ter amor ao próximo, ser acolhedora. É tudo adjetivo. O Matheus me fez uma outra pessoa. Eu tive que amadurecer assim, ó. Os 9 meses eu ainda era uma criança, porque não estava acreditando que eu ainda estava grávida. Então, eu amadureci quando ele nasceu. Você nem tinha uma dimensão do que iria estar por vir Não, depois da não. gestação. Era também, só né? medo, né? Era só medo. E tanto quando ele nasceu também era só medo, porque eu não sabia se ele ia sobreviver. Porque como as pessoas duvidaram de mim, duvidaram do meu cuidado.
E eu calei a boca de todo mundo. Hoje meu filho é uma criança saudável. Não tem problema nenhum de saúde. Tá aí o meu gordinho. Esperto, inteligente, carinhoso, independente. E tá aí. E ele faz a gente ver o mundo com outros olhos, um mundo melhor. Um mundo que a gente ainda acredita que seja melhor. Aham. Que estará preparado para eles. Porque hoje o mundo ainda não está preparado para eles, né? Sim. Tanto na educação, como na saúde, como em Sim, tudo, né? exatamente. Em tudo. Até mesmo a ingenuidade que eles têm, né? O amor, o olhar deles para o mundo tem é maldade. totalmente diferente, né? Isso, é. Então a gente quer que esse mundo ideal que existe, né, no mundo deles, exista de fato, né? A E gente aí- queria viver no mundo ideal dele, que não existe preconceito, que não existe dor, Verdade. que não existe nada. Só no céu essa vida. Eles vivem. A gente fala eles, mas cada um, né, é diferente do outro, né? Não tem como comparar. Eu comparar com o Isaac, eu comparar com o teu Sim, filho, né? Porque sim. cada um vai ter um pensamento diferente. Exatamente. Mas pro Matheus o mundo é perfeito. Ele é rico, como diz ele, ele é milionário. Aí eu pergunto pra ele onde tá esse dinheiro todo. Ele fala, tá em Paris. Ele é rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Com certeza, de muito amor, de pai, mãe, irmãos. É um grude com o irmão, com primos. Quando eu paro pra pensar em tudo que a gente passou, valeu a pena, sabe? Sim. Valeu, Eu sim. passaria novamente. Porque se eu não tivesse passado o que eu passei com o Matheus, todos os medos, todos os perrengues, todos os sustos, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não estaria nem preparado para os próximos filhos. Sim, Exatamente. Sim, Eu- O Matheus já veio valendo por 3, né? Então, E é os uma outros coisa veio- que... Os outros veio calmos. E porque ele já tinha te preparado, né? E é uma coisa que eu até ia te perguntar. Porque a gente tá aqui, a gente passa um filme na nossa cabeça de tudo que a gente vai falando, conversando, a gente vai lembrando, né? E muitas vezes a gente nem se emociona porque a gente fala assim, a minha história já passou, eu não vou chorar tudo que eu já vivi. Mas a gente se emociona porque passa esse flashback, né, na nossa cabeça de tudo que a gente viveu. O que que você diria pra Karina do passado e o que que você diz pra Karina de agora, desse presente e do futuro? Eu falei pra Karina do passado chorar, sabe? Porque eu não chorei, acho que eu me cobrei isso. Ser forte. Eu acho que eu não chorei por me cobrar de ser forte. Acho que eu pensei assim, não vou chorar pro meu filho achar que eu tô arrependida de ter ele. Sim. Meio assim. Acho que talvez eu não tenha chorado por isso, sabe? Sim, Porque eu tava feliz de ter ele. sim. Então, na minha cabeça, se eu chorasse, eu estaria sendo fraca. Eu estaria sendo... duvidando do que Deus me deu, sabe? E incapaz, eu me achava incapaz. Sim. E aí hoje eu faria pra ela, pode chorar, vai dar tudo certo. Chora. Chora de felicidade, chora de raiva, na hora que teve raiva, de dar um murro em quem, quem você Exatamente. precisar. Põe pra fora, né? Põe pra fora tudo que você tá sentindo, não esconde do mundo não esconde Sim. não, porque a primeira oportunidade que o mundo quiser passar por cima de você, ele vai passar, então enfrenta chorando mesmo, Vai enfrenta. chorando mesmo. Vai com dor, vai chorando. Eu fiquei muito mais forte. Eu acho que eu tentei ser forte lá atrás. E aí, nesse dia da natação, minha ficha... Acho que minha ficha caiu que o Matheus tinha dado nesse dia da natação. Dia da natação. Eu acho que aí, o que eu achava que ele era incapaz, ele me mostrou pra mim. Mãe, eu sou capaz. Eu consigo. Mãe, eu consigo. Mãe, eu vou ter uma vida normal, Sim. igual os outros, Sim, né? sim. Digamos assim. Eu não vou precisar. Se você ir, né? Se você Quando Deus te partiu. puxar, eu vou saber me virar, Sim, né? Eu vou sim. saber me virar, me defender. Que é forte, tá? É muito imagino. forte ele. E você ainda tem algum sonho que você gostaria de realizar com o Matheus ou algum sonho seu para a vida do Matheus? Eu queria que ele fosse alfabetizado, né? Que ele fosse alfabetizado, que ele pudesse fazer uma faculdade. Eu acho que não é que eu estou duvidando dele, mas o ensino é muito fraco. Às vezes a educação, né? O ensino é muito fraco. Então, o Matheus, ele só copia. Se tu falar, ele vai copiar. Algumas palavras ele reconhece. Eu queria muito que ele soubesse ler e escrever. Entendi. E se futuramente pudesse fazer uma faculdade, né? Como ele Sim, diz, sim. quer ser, como é que ele fala? Bombeiro. Aham.
Eu queria ver realmente ele tendo uma profissão que ele sonha em ter, Sim. sabe? Realizando o sonho, Isso, né? Dele realizando o sonho. profissionalmente, Isso, né? é. Que ele fala que ia ser bombeiro. Uhum. E aí eu queria muito ver ele. Aí eu ia chorar de novo. Mas em nome de Jesus vai se concretizar, Amém, eu creio. amém, Independente, amém. não tem limite, né? É. É no tempo dele No tempo mesmo, dele. né? Isso, Se isso é. for com 40 anos, que Sim, seja. a gente Que vê seja, tantas é pessoas verdade. realizando sonhos com 40, com 50, com 60 anos, né? Então Porque nada é cada impossível. tem o seu tempo, Tem o seu né? tempo. é. Tem o seu tempo. Mas às vezes também ler e escrever não seja nada. Talvez ele vá para outro lado. Por Sim. exemplo, igual ele gosta muito de tocar violão. Sim, Vai que ele sim. seja um... Exatamente, né? é. Às vezes é um sonho que Instrumentista você tem pra ele, mas ele tem algo que é além disso, né? É, Às vezes na isso. cabeça Às vezes dele. Deus deu pra ele outros dons. É, outros né? Talvez dons, que o dom é. dele seja outro e aí ele vá para outro Exatamente. lado. É. Que não precisa nem ler e escrever, porque Exatamente. às vezes eles se desenvolvem sem a leitura, sem... É Sim. verdade. Mas eu queria muito ver ele lendo e escrevendo. Sim. E nesse processo, você chegou a procurar ajuda psicológica pra você entender suas questões, as questões dele, ou não tinha tempo pra isso, né? Porque a nossa vida é tão corrida que às vezes a gente não nem pensa em procurar nenhuma ajuda profissional mesmo, pra gente poder externar isso, né? Os nossos medos, nossas preocupações. A minha vida realmente é corrida, é 3 filhos. Hoje, nas terapias do Matheus, deu uma acalmada, né? Então, ele vai mais para pai. E o outro menor para futebol. Eu passei na pai mesmo, com a psicóloga de lá, sobre o Matheus, né? Mas aí a gente acaba falando de Sim, tudo, dos sim, nossos sim. medos, dos nossos desafios, das nossas dúvidas. E lá eles foram muito acolhedor comigo, tirou minhas dúvidas. Eu acho que eles me ajudaram muito a psicóloga de lá. Você vê que Mas é fora de importante, lá né? eu já não passei, não. É muito importante as instituições acolherem os pais também. Sim, Fazer grupos, né? Lá tinha muito grupos de apoio. de reunião de apoio, às vezes até de atividades para os pais. Sim, Com o tempo foi diminuindo os pais, aí foi acabando, né? sim. Mas se você precisar de uma psicóloga lá, eles deixam você, né? Você conversa com o pessoal lá e aí agenda e passa com a psicóloga. Sim, Sim, porque a gente Lá sabe o quanto é também. importante a saúde mental, né? Tá em dia. verdade. E a instituição acolher, né? Porque Sim. muitos não acolhem. Exatamente. E aí pegam uns médicos, né? Que só por Deus, que não sabe dar um diagnóstico, não sabe conversar, não sabe Sim. tirar suas dúvidas. Sim. Joga a bomba no teu colo. E se vira, e né? se vira. Karina, que recado que você quer passar para aquela mãezinha que acabou de descobrir o diagnóstico? Chore, se você quiser viver seu tempo de luto, viva. Mas vai dar certo. Faça as terapias com seu filho. Se precisar de ajuda, peça ajuda. Não se sinta sozinha, não. Vai ter pessoas que realmente também têm uns filhos com Down, que vai te acolher, que vai tirar suas dúvidas. Eu acho muito importante você tirar dúvida com pessoas que teve a experiência, sabe? Eu tenho um grupo de mães no WhatsApp e eu conheço outras mães também com filhos com Down. E é assim que a gente tira, né, as dúvidas com a experiência do próximo. Porque às vezes a gente vai tirar com o médico não teve a experiência. Ele vai te tirar a dúvida daquilo ali cru. Do que ele estudou, né? É o que ele estudou e as mães vai ter no dia a dia. Porque cada um é diferente do outro. Não quer dizer que o meu filho é assim que o seu vai ser. Mas talvez a minha experiência possa te ajudar Exatamente. em algo assim. Então, se precisar chorar, chore. Enfrente o preconceito. E seja forte, mas também se quiser ser fraca, também seja. Porque a gente também tem um momento de fraqueza, Tem. né? Pedir força para Deus. E ir em frente. Vai dar tudo certo. Quando chegar lá na frente, você vai falar, valeu a pena. Verdade. Sempre vale a pena, né? E é realmente isso. Muitas vezes a gente consegue ter esse acolhimento da própria pessoa que já tem aquela experiência, né? Isso. Então, realmente, esses grupos de mães é muito válido porque a gente acaba tendo essa troca, né? Então, uma mãe consegue ajudar a outra, orientar, vai assim, faz assado, vai por esse caminho.
Porque às vezes a gente recebe aquele diagnóstico ali, aquela, né, realmente aquela bomba que cai no nosso colo, e a gente fica perdido, não sabe nem para que caminho a gente vai seguir. E acha que tem que dar conta sozinho, E acha que né? tem que dar conta sozinho. É. Então, assim, muitas vezes é isso. A gente não tem nem tempo de chorar, porque a gente tem que pegar tudo aquilo ali, toda aquela informação e correr atrás, né? Para que eles consigam se desenvolver o mais breve possível, né? E que a gente tenha, assim, uma qualidade de vida para eles, né? Eu mesmo não tive acolhimento de médicos, não. Assim, tive assim, quando eu fui para, né, para CRPI, para PAI, que aí ali eles me acolheram, mas quando eu tiver notícia, tudo de psicólogo, ou psicólogo não, o pediatra, essas coisas, ele foi muito rude, muito Seco, né? seco. É tanto que ele não me deu a notícia, né? Sim, sim. Ele foi dar a notícia para minha mãe, mas acho que ele deveria ter me dado, ter me explicado sim. algo, não ter jogado a bomba e ter dado as costas. Esse é um paro inicial, né? pra Né? você, né? É porque você tá recebendo teu filho ali, tu tá vendo que teu filho é diferente, mas não sabe o que que é, Sim, sim. o que vai acontecer com seu filho. Então, eu acho que eles teriam que ser preparados. Para mim, as mães tiraram mais dúvidas minha do que os próprios médicos. Às Sim. vezes, eu fazia uma pergunta, eles não sabiam me responder. Sim. E aí a outra mãezinha, aconteceu isso já com teu filho? Ah, já, mãe, eu fiz isso, isso e isso. Ah, aconteceu isso. Ah, eu passei em tal médico. Sim. Aí indica médico, olha, esse médico é tal. Olha, mãe, eu fiz isso. Uma E- apoiando a outra, Isso, uma né? apoiando a outra e ajudando. Na experiência, né, uma da outra. Sim. O Matheus foi assim. Hoje em dia, tem geneticista, né? Eu não sabia que existia geneticista. Talvez já existia lá atrás, mas eu nunca ouvi falar. Sim. Eu vim falar no grupo de mães. Aí as mães foram e me explicaram tudo, tal. Mas as mães, eu tive mais apoio das mães do que Porque da parte médica. médica, de tirar Sim. dúvidas, essas coisas, né? Sim. Às vezes, muitas vezes, a gente sabe que nem eles estão preparados, né? É. Eles sabem ali, a grosso modo, o básico do básico. Tanto que eles não sabiam me responder quando eu perguntei, mas por que ele nasceu assim? Aí ele foi explicar, porque muitas mães mais velhas teriam. E aí você é muito nova, seu corpo não está preparado. Só que hoje em dia a gente vê mães com idade de engravidar normal, digamos assim, Sim. que não é nem velha nem muito nova, e que os filhos estão nascendo com síndrome de Down, né? Verdade, verdade. Então, eu acho que essa desculpa da idade já não está colando mais. Eu acho que isso aí tem que ser mais estudado, que talvez, realmente, mulheres mais velhas tem. Mas eu acho que não é só isso, porque se estão mães mais novas tendo, algo Algo acontecendo. ali, está É, acontecendo, algo ali tem que ser... estudado, estudado. a parte genética, ou Pra algo ali, descobrir. né? A ciência precisa estudar um pouco mais sobre isso. Verdade. Com certeza. É isso. Vamos pro bate-bola? Vamos bate-bola? Tá preparada? Bora beber uma água. Beba água, menina. Vamos pro nosso bate-bola, então. A gente vai falar pra você uma palavra, uma frase, e aí você fala aquilo que vier na sua cabeça, tá? Então vamos lá no nosso bate-bola agora. Quando você ouviu o diagnóstico, você pensou o quê? Eu acho que eu não pensei, não. Nada. Eu só aceitei. Só aceitou. Eu falei, Deus me enviou o presente e é amar e criar e respeitar. E aí tá um homem hoje. É isso. Uma palavra que define você hoje. Força, O maior desafio que eu enfrentei. preconceito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu... Faria tudo de novo, mas outras coisas eu mudaria. Meu filho me ensina todos os dias que... A ser uma pessoa melhor. Ai, Ser um gente. ser humano melhor. É isso. É. Deus. Tudo. Sem ele a gente não é nada. Verdade. Ele que dá força, né? Pra gente Isso. seguir em frente todos os dias. É ele que a gente olha pra cima e fala, Senhor, Se não fosse tu, né? É. Eu não estaria aqui hoje. só o Senhor sabe o que a gente passa, né? Verdade. É isso. Ai, Só a que graça lindo. dele nos basta, né? Verdade. É isso, lindo, gente. Estamos isso. chegando ao fim de mais um bate-papo. Muito gostoso. Essa entrevista com a Karina, né? Contou um pouco dessa história dela, né? Dessa trajetória com o Matheus, que hoje é um homem, um rapaz lindo, 23 anos aí, um guerreirinho, um esperto espoleta, que a gente tem muito amor pela vida dele, assim. Eu sou suspeita em falar.
Que eu falei assim, eu não Puxa vou... saco. Eu não vou fingir, meu Deus, assim, porque eu tô, assim, radiante de ter ela aqui, de estar contando a história dele. Eu acompanhei, né? Quando eu entrei na família, ele já tava maiorzinho. Ele tinha tava quantos com anos? 6 anos. 6 anos. Ela entrou na família, eu tinha acabado de ganhar a Giovana. É, isso mesmo. Então, assim, sempre foi muito amado, muito querido, e a gente tá com o coração, assim, radiante de ter ela aqui hoje. E você vai receber, obviamente, né, um presentinho nosso. Vamos, produção! Aqui a gente sempre presenteia a mamãe que vem aqui. E a Regador de Sonhos está entregando para você essa lembrancinha. Pode abrir, ver se você gosta. Muito obrigada. A Regador de Sonhos é uma dos nossos patrocinadores. E ela trabalha com personalizados, né? Camisetas, canecas, chaveiros, canetas. Então, se você se interessar por algum produtinho dela, entre em contato, tá? A gente vai deixar no nosso destaques lá no Instagram um link só dos patrocinadores, dando essa lembrancinha pra mamãe da nossa entrevista de hoje. E junto, Karina, veio um voucher da Magnífica pra você, tá bom? Pra você tá trocando lá. A Magnífica tem calças, jeans, bermudas jeans na promoção linda. Na Magnífica Moda, entra lá, acessa o Instagram, chama aí no WhatsApp. Tá com uma promoção maravilhosa, 3 bermudas ou 3 calças jeans por apenas R$ 149,90. É isso. Chama ela que eu tenho certeza que vai atender vocês com muito carinho. Continua patrocinando, gente. Isso. Continua patrocinando Obrigada. pra gente ganhar bastante Obrigada, presente. Magnífica. Obrigada, Magnífica. Obrigada, Eide. Obrigada, Regador de Sonhos, Jéssica, nossa querida parceira aqui, que também é mamãe atípica, né? A Eide e a Jéssica são mamães atípicas também. Verdade. Karina, quero te agradecer, tá? Por ter compartilhado conosco sua história. Muito obrigada por ter confiado, né, no Flor de Mãe, para que essa história chegue a outras famílias, outras mães. Eu tenho certeza que vai ter alguém ali do outro lado da telinha que vai estar assistindo que precisava ouvir o seu testemunho hoje, tá bom? Muito obrigada por ter aceitado o convite. É isso. Karina, quer deixar algum recado, falar alguma coisa? Eu quero agradecer o convite, o carinho de vocês, né? Foi um prazer estar aqui, contar um pouquinho da minha história e que puder agregar em algo, puder te ajudar algumas mamães, né? E obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer estar aqui. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo, curtindo, comentando, compartilhando. Que esse projeto alcance outras vidas, outras famílias e que mais patrocinadores cheguem também, em nome de Jesus, né? E é isso. Se você tem uma história de superação, algum diagnóstico que recebeu, que queira contar para nós, né, sua história, no nosso Instagram sempre tem um link lá na bio. Você pode entrar, se cadastrar, que a produção vai fazer as seleções das histórias, tá bom? Curte, comenta, compartilha, segue a gente aí para que esse canal aqui, esse projeto alcance mais pessoas. Muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo episódio. Gente, lembrem-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.